Hoje vamos conhecer um pouco de uma oficina que promete levar dança, diversão e um pouco de suor junto com cultura e história africana. Ficou curioso? Então vem comigo! Visitamos o Quilombo Cultural Orum Aie, onde vai ocorrer a primeira oficina de danças de matrizes africanas, Ibejada do Orum, para criançada de 9 até 12 anos. Mas como exatamente vai funcionar essa oficina? Essa oficina para a gente é de uma importância grandíssima mesmo, porque oficina, né, Ibejada assim, do Orum é para tipo uma formação, né, para as crianças assim mostrar a riqueza da África, a riqueza principalmente do Dahomey, que é o antigo, né, Benin. O Dahomey tem uma história longa assim de luta contra o colonizador. Então, Dahomey tem uma cultura rica. Nessa cultura, assim, a gente pode assim, citar, né, dança. Então, a gente criou essa ideia para dar oficina de danças africanas para as crianças, porque a gente acredita muito que quando a gente repara, né, a solução, a gente acha a solução na base de cada coisa assim, a gente consegue resolver muita coisa. Mas como será que essa oficina pode ajudar as crianças, além de ter uma boa opção para uma dança, mas na autoestima e o conhecer o próprio corpo? O Setion é um dos professores e nos explica um pouco sobre o processo de ensino. Pega as crianças e ensina para eles ou elas assim, os passos ancestrais, ensina para eles o poder dos passos, de onde esses passos vêm, como que eles podem usar o corpo deles para se movimentar sem ter vergonha do corpo deles. Porque no dia de hoje a gente viu que algumas danças europeias silenciou nosso corpo. Aí a gente não sabe mexer algumas partes do nosso corpo. Ou até quando você quer fazer, pode achar que esse movimento é ruim, é feio. Aí essa oficina vem para mostrar que a gente tem uma beleza imensa. Vem para mostrar para as crianças, não, vocês podem fazer o que você quiser com o corpo de você. Porque o corpo da gente assim, é uma coisa que nós, tipo, o parente, né, deixou para a gente tem que usar eles mesmo. Então é isso que essa oficina quer mostrar para o povo. E quais estilos vão ser ensinados na aula? E como será trabalhada essa dinâmica de vários tipos de danças? Quando a gente fala de danças africanas, né, é ampla mesmo. Obrigado pela pergunta, assim, porque é bom de esclarecer, né? Sim. A gente vai dar oficina de danças tradicionais do Benin, porque eu só posso fazer uma coisa que eu sei. Como a África é grande, é diversos países, então tem muitas danças africanas. Cada país tem suas danças tradicionais. Então a gente vai dar danças tradicionais do Benin. E conversamos com a Raquel. Ela é produtora da oficina e fala de como surgiu toda essa ideia. O Ibejada do Orum, ele surge de uma necessidade e de um sonho também. Assim, foi a junção dessas duas coisas, né? Nós temos o Bloco Tambores do Orum, e aí nós vimos um quadro onde tinham pais e mães com filhos e vinham aos ensaios e os filhos ficavam, né, ao cuidado da comunidade. E aí eu pensei na minha vivência enquanto uma mulher de terreiro e pensar quilombo cultural, né? E a gente pensa que as crianças, elas são também uma responsabilidade da comunidade, daquela família, daquele quilombo, né? E eu pensei, cara, existe, né, uma atividade ali do bloco pensando nos adultos, mas as crianças estão vindo. Então a gente precisa também de ter umas atividades para as crianças, onde elas possam ter uma vivência lúdica. Então juntou o sonho, a luta do Orum Aie, que é uma luta racial, com uma necessidade que foi surgindo com o bloco, né? E para um trabalho desse tamanho, é preciso de uma mega equipe, não é, Raquel? O projeto, ele é uma idealização minha, né, o Ibejada, e essa edição, ele está contando com essa equipe maravilhosa, né? Os professores Todio Padê, Setion Sokenu, né? A presença deles é muito importante. A gente tem a presença do Job Rodrigues, que é esse profissional que está como auxiliar de crianças terceiras, mas também tem essa caminhada do teatro e que vai estar também como coordenador pedagógico do projeto. Então, ele tem uma função muito importante para as coisas sempre fluírem de uma forma muito gostosa. E também a gente tem a Maria Luísa,
que é produtora também, topou a empreitada e está fazendo esse projeto também acontecer junto. E a gente também não se esquece do Marcelo, que está nessa produção também ajudando essa equipe maravilhosa que está fazendo esse projeto acontecer. O som do batuque, tudo isso já deixa aquela vontade de mexer o esqueleto, não é mesmo? Porém, mais que uma aula de dança, é uma aula de história sobre as raízes e tudo que envolve a cultura africana. Primeiro, lá na África, a gente tem vários países, né? Uns 54 países. E cada país vai ter essa cultura própria em relação à música, à dança, à comida e tudo mais. Então, a gente está trazendo só uma pequena parte dessa cultura da África em geral, que vai ser só do nosso país, que é o Benin. O Kojun também vai dar a aula na oficina e nos explica um pouco mais da história do Benin, falando das danças, porém também dos costumes e cultura. Uma nação de conquista mesmo. O início era só para uma pequena família que ficou se dividindo, espalhando no território, conquistando os territórios de pouco a pouco. Então a dança foi todos os dias quase. A dança lá usava para expressar a alegria, a tristeza, a guerra. Quando as pessoas iam para a guerra, eles dançavam antes e dançavam depois. Não somente para fazer uma relação entre os ancestrais e as pessoas físicas presentes, mas também para fazer uma conexão entre essa ligação do corpo. E cada família tem isso. Então, lá no Benin, a tradição, a cultura em geral, vai ter todos os dias a dança. E saber da sua história, dos seus antepassados, da sua raiz, pode ser definidor para um reconhecimento do seu corpo e crucial no enfrentamento contra o racismo e preconceito. O corpo é linguagem. O corpo também pode ser subversivo, né? O corpo ele é uma forma da gente comunicar ao mundo quem nós somos. Né? Então, tudo isso que você falou é um fato, né? Você tem aí uma massa ali sendo distribuída de como a gente tem que dançar, da forma da dança certa, mas quais são as referências? Né? E aí, quando eu vou pensar em racismo, quando eu vou pensar nessas violências que a gente acaba sofrendo, o corpo é sempre o primeiro que sente. Né? Então, às vezes, a gente tem uma tendência a andar um pouco com o peito mais fechado, o olhar um pouco mais baixo. Então, quando eu vou trabalhar a dança, cabeça para o alto, abrir o peito, desconstruir o quadril, desconstruir aqui em cima, desconstrução, porque daí a gente é construído o tempo todo a se fechar, né, a se proteger. A luta do racismo é diária e saber quem você é e de onde veio todos os seus antepassados corrobora para essa batalha contra o preconceito e na construção de uma identidade e orgulho de si mesmo. A importância disso é mostrar a identidade das crianças, porque quando você fala da periferia, não é só na periferia não, tem crianças negras, até adultos que não sabem da cultura deles. Aí quando a gente vai fazer essa oficina assim, a gente mostra, olha, esse passo assim foi criado nesse ano pelo tais pessoas, pelo tal tribo, pelo tal etnia. Então, esse espaço assim pertence para vocês. Esse espaço é para vocês mesmo. Então, não deixa morrer, não. É para valorização da nossa cultura, é para valorização da dança da gente, para mostrar, não, vocês têm cultura. E nessa cultura a gente vai lá até no fundo, assim, junto com a história, conta a história junto com a dança para essa criança. Saber do seu passado, ser pertencente à sua cultura, ajuda a termos mais confiança de quem somos e de que podemos lutar contra racistas e preconceituosos. Saber do seu passado, da sua história, é um ato de resistência. Hoje em dia, a gente está muito acostumado às novidades ruins em relação ao corpo negro, em relação ao corpo preto. E a gente tem que, hoje em dia, se acordar com isso. Nosso corpo não é alguma coisa ruim. Nossa pele não é alguma coisa ruim. A gente tem que ter orgulho disso. O corpo negro é capaz de fazer muita coisa. O corpo negro é capaz de conquistar o mundo. A gente está conquistando o mundo. Então a dança vai ser um instrumento para você se expressar.